Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É sempre um prazer ter você por aqui. Hoje nós estamos trazendo mais um vídeo numa conversa, num diálogo bem interessante com o escritor Roberto Beltrão, tá? Então, já tem um vídeo aqui no canal, inclusive, onde a gente teve um bate-papo bem interessante sobre o Fogo Corredor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma playlist, no final desse vídeo aqui eu vou deixar uma playlist, tá? E se você quiser assistir esse outro bate-papo, aí você vai ter a disponibilidade. Mas tem que assistir até o fim, né? Porque aí vai estar disponível para você essa playlist, caso você não tenha visto esse outro bate-papo, né? E a gente teve uma repercussão bem positiva com relação a isso. Portanto, nós estamos trazendo mais uma vez o escritor Roberto Beltrão, né? Que tem cada vez mais aí ganhado vulto, né? Nessas obras, né, que ele tem lançado, né, obras de terror, livros e tal, com contos de terror, com registro, né, de histórias de assombrações. A gente vai entender hoje, a gente vai conversar hoje sobre como o nordestino, por exemplo, ele se relaciona com a morte, né? Como é que seria essa relação da morte com o povo do Nordeste. E, Roberto, boa noite. A gente tá gravando de noite, mas para você que está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora que você está assistindo. Roberto, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo em qualquer horário, né? Ou às vezes a pessoa está só escutando, né? Fazendo aqui o podcast, né? Escutando. E é um Isso. prazer estar aqui conversando com você e tendo a oportunidade de a gente levar essa conversa para o público, o seu público, né? Então acho que é bem interessante esse papo que a gente vai ter hoje. Vamos lá. A gente vai falar sobre uma coisa bem interessante. É uma conversa que ela particularmente me interessa porque eu costumo dizer que eu tenho uma relação meio simbiótica, assim, com essa questão de morte, né? Eu já tive síndrome do pânico e tal, e geralmente eu reflito muito sobre a questão da existência, sobre a finitude. Como é que o povo, por exemplo, nordestino, a partir das tuas pesquisas, como é que você entendeu que o povo consegue lidar com a morte? Existe uma forma de suavizar isso? Existem lendas, por exemplo, histórias que estão ligadas a isso? Como é que é toda essa questão? É interessante essa forma de lidar com a perspectiva da morte dentro da cultura que se diz nordestina, tipicamente nordestina, porque é uma região que naturalmente, historicamente, foi castigada por muitas situações assim que levavam ao confronto com a morte muito fácil, né? Então a gente lembra que mais na parte do sertão, historicamente as populações enfrentaram muitas secas, né? Por exemplo, que era sinônimo de mortandade. Muitas vezes também tinha a questão de epidemias que matavam muitas pessoas, né? Sim, E como para dentro do Nordeste, assim, justamente dessa área central do Nordeste, né, essa área mais sertaneja mesmo, do semiárido, segundo historiadores em várias obras, mostram que era uma terra sem lei, né, assim, então morrer e matar era uma coisa que era relativamente fácil, assim, no pior sentido, porque realmente não existia a presença do Estado lá, né? Era uma terra sem lei, né? Então você vê muito essa situação relativa à questão do cangaço, né? Que sim, que o cangaço nasceu disso, assim, uma independência, né? A cangaço eram as milícias, de certa forma, das pessoas que se juntavam ali para levar misturava bandidismo com justiça pelas próprias mãos. Então ali, né? E eles se revezavam assim. Tem momentos que eles apoiavam os grandes proprietários de terra, que também tinham suas milícias, né? Seus jagunços e matavam tudinho, né? sim, E ao momento eles eram opositores, mas sempre tinha essa questão da morte. E a população comum estava à mercê daquilo, da morte, né? Então existia uma morte intrínseca, assim, ligada à seca, à fome, à desigualdade, né? E às doenças, e existia essa morte, como se diz, a morte matada, né? Então fazia parte do cotidiano das pessoas essa certeza, né? sim. Essa isso aí se consolidou nesse momento. Então você vê isso em vários episódios da história brasileira, né?
eu mencionei a questão do cangaço. Você vê isso, por exemplo, na história do Padre Cícero, né? Porque o Padre Cícero, ele, ali no começo do final do século XX, final do século XIX, começo do século XX, ele arregimentou tropas lá em Juazeiro e tal, e entrou em confronto com o poder instituído, né? E também teve mortes, entendeu? E era muito em torno disso, assim, né? Dessa questão. Para dar um exemplo, fora isso, fora os movimentos messiânicos, né? Que é como Canudos e outros tantos, Pera do Rodeadouro, né? Os movimentos sebastianistas, quer dizer, todos eles que ou terminaram uma mortandade ou eles mesmos promoviam a mortandade, né? Porque o movimento sebastianista que aconteceu em Pernambuco, no interior de Pernambuco, que isso está mostrado na obra de Ariano Suassuna, né? Mas é um fato histórico. Eles queriam tirar o rei Dom Sebastião de dentro da pedra, desencantar ele, era a crença, né? Por isso que o São Sebastianinho lavando a pedra com sangue. Quer dizer, tinha sempre essa questão da morte, estava ali, né? Em vários, né, aspectos, assim. E isso é tão forte, assim, mencionando aí o Suassuna, né? Que as pessoas nomeavam, existia uma forma de nomear essa morte, assim, como a moça Caetana, né? Caetana era a morte, né? E essa figura da morte era tão inexorável, de certa forma, que ela, ao mesmo tempo, era terrível e era sedutora também. Então ela misturava as duas visões de uma coisa, porque não tinha como se fugir dela, assim, você estava sujeito a essa força, né? Que era a Caetana. No livro Ao Sol da Onça Caetana, né, de Ariano Suassuna, que ele ficou em 77, aí o personagem principal, que aparece em vários livros de Caetano, que é o Quaderna, né, ele descreve essa moça Caetana e diz: o corpo da moça Caetana é moreno, pois ela é uma divindade cariri, referência aos povos originários, né? Seus peitos, porém, são alvos de auréolas apenas rosadas, mas com os bicos bem vermelhos, mais do que os de qualquer outra mulher do mundo. E, quando ela, sob a forma de fêmea, escolhe um homem para matar, aparece a ele entre delírios e prodígios, e exibe-lhe agressivamente os peitos. O homem fascinado beija-os, e ao mesmo tempo em que morde, é picado pela cobra coral, que serve de colar à moça Caetana. Veja só que, assim, descrição poética, né? De uma coisa tão agressiva que é a morte, assim, né? Como é que a morte se manifestava, né? Então, essa coisa tem muita força dentro da cultura nordestina, por causa da necessidade de conviver, né? É uma interpretação minha, assim, né? Eles tinham necessidade de conviver com a morte, então eles precisavam lidar com ela, assim. Então ela era sedutora também. Simbolizar de alguma forma, né? Agora, tu estava falando sobre essa questão, por exemplo, a característica da moça Caetana, eu estava lembrando, tem um livro que eu li, eu acho que era sobre a história dos vampiros, eu não vou conseguir lembrar o nome desse livro agora, faz um tempo. Mas a interpretação da autora, né, era que segundo pesquisa que ela fez, essa ideia começou com os vampiros, né? Os vampiros se apresentavam sempre como homens geralmente elegantes, mas também teve uma época da Idade Média e tal, que os vampiros se apresentavam de diversas formas, eram mortos-vivos, né? Toda aquela questão. De forma decrépita, né? Se apresentavam. As mulheres, na verdade, se apresentavam de forma muito sedutora, né? Eu já vi, inclusive, até uma dissertação de mestrado que falava sobre isso, assim, sobre a sexualização feminina a partir dessa questão do vampirismo, né? Como isso é representado. A grande questão, me parece, que como tinha a questão da Idade Média, por exemplo, e você tinha o Estado completamente ligado à Igreja Católica, o medo que se tinha era o seguinte, por exemplo, você tinha ali uma vampira, que era uma figura extremamente sedutora, e os homens facilmente caíam nos encantamentos dela, né? E quando eram seduzidos, eles morriam no ato com ela. Uhum.
Porque a ideia era que você, por exemplo, não tivesse tempo de pagar a sua penitência, sabe? Então você ia ser condenado até o final da sua existência, que você iria para o inferno, tal, porque você não ia ter tempo hábil para. Você já está morrendo ali no ato, né? Então você não tem esse Uhum. tempo hábil. A questão da moça Caetana, me parece que tem um quê disso, né? De uma mulher que é sedutora e que, quando o cara se aproxima, quando o homem se aproxima, ele acaba também perdendo a sua vida, né? Exatamente. E aí é a questão é um sentimento de vertigem, né? Porque a gente pensa muito assim, vertigem como a tontura e tal, mas a vertigem é, na verdade, o desejo de pular no abismo, né? Então a morte tem esse aspecto assim, se você vive uma vida que é muito inadequada, não é prazerosa, não é cheia de dificuldades, a morte é sedutora também. Se entregar à morte também é sedutor, entendeu? Então, disso eu acho que advém assim um pouco da coragem, né? Do nordestino e principalmente desse grupo social que se formou assim, no coração do Brasil, digamos assim, né? De não ter medo da morte, assim, porque a morte era o dia todo. É o que, de certa forma, infelizmente, é o que a gente vê hoje nas comunidades das favelas também, assim, né? Passa por isso Sim, também, assim. Tá convivendo sim. diariamente. Então tem uma hora que aquilo ali já, sabe assim, sua vida é tão desgraçada que a morte se torna sua doutora também. Você vê muito isso, muito retratado assim de uma forma muito clara, assim, no livro Grande Sertão Veredas, né, de Guimarães Rosa, porque é a história do jagunço, que não é exatamente isso. Se passa um pouco no Nordeste, de certa forma, porque tem uma coisa dele passando pela Bahia, entendeu? Da Bahia, mas é a mesma ideia, assim, né? Então, eram pessoas que ficavam o tempo todo dialogando com a morte, assim, diálogo. Então, eles né, encaravam a morte, assim, né? É, Então, a história é essa, assim, né? A questão é essa. essa questão me lembrou de Freud, né? Freud, ele primeiro teria criado ali uma teoria do prazer, né, do princípio do prazer, onde o ser humano seria movido inconscientemente sempre para buscar prazer, mas uma coisa que chama atenção é na Primeira Guerra Mundial, a motivação das pessoas de irem para a guerra. Isso chama a atenção dele, tanto é que ele tem que reformular, né? Em 1920 ele reformula lá, além do princípio do prazer, é quando ele traz a noção de Eros e Thanatos, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. Ele percebe que realmente também existe esse movimento de prazer, né? Em se aproximar da morte, e inclusive diria até mais, é uma pulsão, né? Algo que lhe impulsiona, é como se fosse um Sim, desejo realmente do ponto de vista inconsciente, assim, do ser humano. exatamente. E existe outro aspecto, assim, né? Que a coisa de ser inevitável, né? A morte. Sim, Dela ser inexorável, assim, dela não ter, né? E assim, para o nordestino, assim, para o brasileiro desse campo, assim, dessa área rural, existe isso, porque isso era uma coisa medieval, assim, né? Que isso é que mostra, né? Porque a tese é essa, assim, muito da cultura medieval ficou preservada no sertão do Nordeste, porque ele ficou isolado das mudanças que a modernidade trouxe, mas trouxe para sim, o litoral. E ali no Nordeste, né, nessa área sertaneja, a cultura, uma certa cultura medieval se preservou, né? sim, Então, nesse aspecto da cultura, existia muito assim a sensação de que é, a morte era inevitável, obviamente, e que existiriam sinais, né? Sinais claros de que ela ia acontecer. Então, um dos exemplos mais interessantes que eu acho disso que é um exemplo estudiado em todo o Brasil, mas é a história da coruja rasga-mortalha, né? Que é um animal que realmente existe, assim, né? Uma espécie, né, de coruja, que tem um piado muito característico, ele é branco, assim, grande, né? Uma ave de rapina grande. E aí, quando ela cruza o céu, né, à noite, piando, as pessoas dizem é a rasga-mortalha, tá rasgando a mortalha, ou seja, tá anunciando a morte de alguém. Alguém vai morrer, né? Não tem, ela não nomeia quem vai morrer, mas alguém naquela comunidade, naquela casa,
vai morrer. E é uma forma que eles, assim, né, de entender que é inevitável, a morte não tem saída, né? Ela não tem saída, assim, né? Para isso não há escapatória, que é um pensamento muito assim do mundo antigo, né? Das antigas civilizações e também do, do mundo medieval, porque naquele tempo a modernidade é que trouxe um pensamento de que o homem pode, de certa forma, vencer a morte através da ciência, através do conhecimento. Mas até Sim. então, não. Quando você está condenado, hoje a gente não pensa assim, né? Assim, quando você sabe que, né, existem muitos métodos assim, e há muito tempo que essas possibilidades existem, essa crença existe que você pode ser salvo da morte. Mas nesse pensamento mais medieval e mais antigo, não existia escapatória. Se você se defrontar com ela, você está morto, assim, né? Então, a É, rasga mortalha é um símbolo muito interessante dessa situação, né? na cultura celta tinha a Banshee, né? A Banshee também tinha uma característica como essa, quando você viu o canto da Banshee, era anunciando que algum parente morreu e você não tinha como. Você não tinha outras formas de comunicação, né? Então, tipo, às vezes as pessoas, os celtas, por exemplo, eles saíam, né? Se afastavam de suas famílias durante, sei lá, meses e tal. E essas culturas antigas, muitas vezes buscando, né, mantimentos, descobrir determinadas riquezas e tal, trocar mercadorias e por aí vai. Então, eles acreditavam que quando a Banshee, por exemplo, ela cantava, né, seria justamente a questão da anunciando essa pessoa que está afastada teria morrido, né? Exatamente. Então, a Banshee brasileira é a rasga mortalha, né? É a coruja que anuncia isso, né? E tem outras coisas, outras crenças, né? Que tem isso, assim, mas no interior do Brasil, isso é uma das coisas mais fortes, assim, né? Que fala sobre a questão da morte, assim, né? De explicitar a morte, assim, né? A inevitabilidade, né? Você não tem como escapar daquela situação da morte, né? Aquilo ali você está condenado, né? Condenação. Mas existem maneiras de negociar, né? A cultura popular tenta criar assim, né? E as crenças e tal, tenta negociar. Então, um dos exemplos assim que eu acho interessante os encantamentos, por exemplo, que os cangaceiros, né? O bando de Lampião e outros tantos que existiram no Nordeste, né? Final do século XIX, começo do século XX, encantamentos para fechar o corpo, para deixar o corpo fechado, né? Que era a forma Sim, de enganar a morte, assim, negociar com a morte, né? Você vai me levar, mas nesse momento não, porque eu tô com o corpo fechado, assim. Quando eu vou ter um momento de fragilidade que eu não vou resistir à morte, mas eu vou resistir, mas eu tenho alguma coisa para me defender da morte, né? Ela para mim não é certeira. Um certo período de vida, assim, eu tenho um corpo fechado e eram rituais que eram feitos, né? A partir de várias crenças, né? Que aí misturam várias culturas aí, né? Inclusive o próprio catolicismo, um certo catolicismo popular, né? Por algumas pessoas aquilo era visto como uma coisa demoníaca, né? Mas tinha relação com outras vertentes religiosas e tal, de se proteger, né? Então, a essa corpo fechado se atribuía ao fato de o próprio Lampião, não ter sido entrado em vários confrontos com os policiais, com os volantes, com outros grupos, com inimigos e tal, e ter sobrevivido a várias, até o desfecho, né? Até a morte dele, quando ele foi emboscado, né? Mas, inclusive, acrescentava-se essa possibilidade de você ficar com o corpo fechado, um negócio que chama envoltar, que eu acho isso fantástico, assim, né? Que era o seguinte, era dada a pessoa que se envolvia que se encantava daquele encantamento e tal, a possibilidade de ficar, de certa forma, invisível, né? Nos vultos, se transformar em vulto. Então, é tipo assim, você estava naquele local, mas ele não era visto, porque ele se envoltava e desaparecia, né? Essa sim. crença é muito interessante e era muito forte, assim, né? Não é possível. Esse cara escapa de todas as
armadilhas, né? Todas as emboscadas, porque ele se envoltava, de repente ele desaparecia, né? Então isso aí os conservadores, né? Via isso como arte demoníaca, né? Deve ter algum pacto com o diabo, né? Mas outros viam que era uma proteção divina, pelo contrário, seria o contrário disso, assim, ele teria uma proteção divina, né? Dada, né, através de uma reza, de uma bênção, né? Para que ele se envoltasse também os inimigos, né? Remete ao ponto aquela ideia do São Jorge, né? Que tem aquela oração conhecida de São Jorge, que meus inimigos não me alcançam e tal, né? Não me vejam. É mais ou menos aquilo ali. Sim. E ele tinha. E São Jorge é um santo, assim, muito antigo, né? Assim, ainda dos primeiros tempos do cristianismo. Então a ideia é semelhante, assim, né? Você vê que as coisas têm conexão, tudo é conexo, né? Assim, as coisas têm. As É, ideias se repetem, assim, né? Mas se impressiona porque realmente, assim, ninguém sabe até que ponto isso era lenda, assim, existia uma visão mítica, né, sobre o Lampião e outros cangaceiros, mas é fato que ele se escapava com grande facilidade, na maioria das vezes ele escapava muito facilmente das armadilhas que eram impostas a ele, né? Que acontecia, né? Será que ele se envoltava mesmo? Né? Será que se a sim. gente fizer essa oração do envoltamento, ficaremos envoltados também, ninguém vai nos encontrar e nós seremos fantasmas vivos, né? Driblando a morte, né? Passando a perna na morte, né? Porque esse é uma coisa que está no imaginário do homem, do ser humano, há muito tempo, né? É. Como passar a perna na morte. Tem mitos gregos que falam disso, né? Assim, que, né? Assim, tentavam enganar a morte, né? Se Eu passar. acho que é Então, Sísifo. Será que é o Sísifo? isso, exatamente. Que ele enganou, né? E aí depois foi condenado a empurrar a pedra e a pedra cair, empurrar a pedra e a pedra cair, né? É, Porque ele cometeu esse erro, né? É coisa da visão que o grego tinha, que o destino, você não foge do seu destino. Que isso sim. é muito a coisa do pensamento do mundo antigo, né? Da antiguidade, e que se preservou na Idade Média, né? O Sim. seu destino está traçado. A modernidade foi que disse não. Nosso destino não está traçado porque nós somos científicos. Nós sabemos as coisas, nós fazemos cálculos. Então, não, nós podemos, né, até desviar da morte, assim. Mas esse pensamento de que a morte é inescapável e que está traçado o seu destino, se preservou nessa área do Nordeste por causa disso, né? Porque é um pensamento medieval que já vem do mundo antigo, né? Vem É. das Mas antigas civilizações. é interessante eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, por exemplo, pelo fato do sertão, por exemplo, ser bastante longínquo, né? Das cidades litorâneas que recebiam embarcações e tinham mais acesso assim à questão do sincretismo, né, cultural, digamos assim. E Sim, como isso acaba ficando enraizado, a gente vê isso em várias perspectivas, inclusive na questão ainda da preservação de uma família patriarcal e tal, a gente vê em outras exato. esferas, né? Agora, eu acho que no livro, me falaram uma vez que no livro de São Cipriano, parece que tem algumas coisas nesse sentido, assim, de você ficar envoltado e tal. Já ouviu Sim, falar sobre isso? já, assim, porque o livro de São Cipriano, né, eu não sei, tenho muito conhecimento sobre isso, mas sei que ele seria um feiticeiro, né, que em algum momento ele converteu-se ao cristianismo, né, mas aí tem essa lenda, né, que ele preservou, até para que os cristãos, os convertidos, tivessem conhecimento das artes demoníacas, né, que era toda a coisa do, da magia na visão do cristianismo, né? Daquela época era uma arte demoníaca, né? Então eu sei que ele tinha várias coisas assim, e uma das coisas era essa, né? Se Sim, envoltar. Eu acho que eu não sei, não tenho conhecimento profundo sobre, mas sei que isso era também fazia, já estava dentro desse pensamento, né?
dentro do São Cipriano, então tem a história de capa preta, né? Capa de aço, não sei o quê. Que isso é muito forte também no Brasil. Isso aí se difundiu muito, essa crença nesse livro e tal, nessas coisas, né? Então, eu já vi uma reportagem na década de 90 que eu nunca esqueci, que falava sobre cemitérios no sul do país que estavam sendo violados e que foram encontrados, por exemplo, alguns crânios com, acho que eram favas entre os dentes, alguma coisa assim. E a investigação da polícia chegou à conclusão de que estava acontecendo ali rituais que seriam ligados a esse livro do São Cipriano, com o objetivo de adquirir esse envoltamento. Aí, neste caso, a gente tem uma coisa mais das grandes cidades, né, das grandes metrópoles, que seria pessoas que praticam delitos não queriam ser pegos pela polícia, e aí estavam praticando nesse sentido. Mas essa cultura realmente assim, tinha sido difundida na década de 90, talvez alguém se lembre dessas matérias que começaram a surgir, assim, de cemitérios que eram violados. Não, outra história engraçada sobre isso, que é curiosa, mas tem a relação com isso, é que diziam, por exemplo, aqui no nosso litoral tem Itamaracá, né? Tinha um presídio, tem ainda, né? Sim. Um presídio agrícola e tal, mas naquele tempo era um presídio mais severo, assim, há umas décadas atrás. E aí diz que escapou de lá um preso que tinha algum tipo de magia, que ele, para não ser encontrado, ele se transformava em várias coisas. Então ele se transformava numa árvore, ele se transformava numa pedra, sabe? Foi uma história que correu mesmo, assim, que existia, né? Que ele, para não ser encontrado, ele se transformava, né? Quer dizer, passa por essa ideia também do envoltamento. Era outra forma, né? De driblar no caso, o encarceramento, mas também a morte, né? E dizia isso, que ele se transformava em várias coisas para poder escapar, né? E ninguém pegava ele depois que ele fugiu da cadeia, ninguém pegava porque ele se transformava em várias coisas. Né? Então, interessante. Tudo está conectado, né? Sim, eu nunca tinha ouvido falar nessa história da Ilha de Itamaracá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. No teu novo livro, né? Sim. Geografia dos Sítios Insanos. Gente, eu vou deixar o link, inclusive, aqui abaixo, tá? E vou deixar também no primeiro comentário fixado. A gente comentou sobre esse livro também no bate-papo passado. É um livro que tem contos, né? Com temáticas bem interessantes. Me parece que tem um conto lá que ele tem a ver com essa questão de envoltamento, ou seria mais específico da Rasga-Mortalha? As duas coisas, né? Porque é um conto que se chama Rasga-Mortalha. Por quê? Aí só vou contar o comecinho. Mas é assim, é um matador, né? Justamente um descendente, né? Digamos assim, da mesma estirpe, assim, dos bandidos do sertão, né? Mas um tipo bem diferente, assim, do cangaceiro, porque o cangaceiro ele tinha uma certa noção, uma questão social, né? Era um movimento social também, era mais forte, não era o simples matar ou roubar, tinha uma coisa muito mais forte do que isso, tinha outra razão para o cara fazer aquele movimento, aquelas ações, né, violentas. Mas também é muito comum no sertão, isso o Frederico Pernambucano de Melo, no livro Guerreiros do Sol, ele fala disso, coisa, que existiam os valentões e os matadores, né? Que eram os caras que eram uma tradição também no sertão, né? E no interior como um todo, assim, de ter o matador profissional, o cara que era contratado para ser a morte, né? Para matar alguém, né? Ele é contratado. Fazer aquilo ali daquilo um ofício, matar. E aí o personagem se chama Rasga-Mortalha, porque ele realmente é como a Rasga-Mortalha, assim, quando alguém se defronta com ele, vai morrer, entendeu? Só que em certo momento ele se arrepende. E ele passa por esse processo do envoltamento também e do corpo fechado, né? Para ser mais poderoso ainda nos seus ataques. Mas em algum momento ele se arrepende e ele começa a ter visões muito perturbadoras e eu não vou contar mais. Porque a história é essa, né? Interessante depois que ele conviveu, fez da morte dele, ele era sócio da morte. E depois ele começou a ter visões muito fortes por causa desse encontro aí, né? Perturba totalmente a vida dele, assim. Então, só lendo para ver essa história, esse conto, né? Chama Rasga-Mortalha. Muito bom.
Esse livro, por exemplo, Geografia dos Sítios Insanos, ele sempre tem essa, digamos assim, esse limítrofe entre o terror e a loucura. Sim, sim, porque sempre trabalho com a ideia assim de que o fenômeno sobrenatural ele é o reflexo da própria de uma certa condição mental da pessoa, assim, de certa forma, o estado do espírito, né? Não é uma Sim, coisa assim, o fenômeno que se põe ali no livro é verdade ou não é? Eu não sei. Isso eu não sei. Eu apenas registro o que o personagem está, pelo qual a experiência que ele passa, né? A experiência dele, a vivência dele. Então ele, sim, na visão dele, ele está vendo uma coisa sobrenatural. Estará vendo ou não? Não sei. Aí é o leitor que vai tirar suas conclusões. que Mas é massa. sempre assim um reflexo do estado mental dele, assim, das próprias dos sentimentos dele, assim, né? É sobre isso, assim, o que é que ele está sentindo, né? Então aquilo ali se transforma, né? Aquele sentimento que é dentro, que está na alma dele, se transborda, né? De certa forma. Eu sempre trabalho com essas ideias, porque eu acho que assim, quando você faz uma literatura de horror e quando você trabalha com também juntando com essa questão do imaginário popular, o importante é falar sobre o humano. Estou falando sobre o ser humano, assim, né? Não é sobre dar susto nas pessoas. Não é Sim, você pegar o livro, assim. Eu tenho certeza que a pessoa lendo o livro vai ter medo, assim, né? Pelo menos, sim. essa é a minha expectativa e minha vontade. Mas, assim, não é só sobre isso. É sobre reflexão. É sobre você enfrentar seus medos, assim. Quais são os seus medos, né? E o que é que o medo leva você a fazer? Quais são as suas culpas? Isso é muito Sim, forte, né? Quais são as é. culpas que você tem? E o que é que, né? As injustiças que você sofre, como é que elas se transformam para você? E talvez aqueles fantasmas sejam mais reais do que os fantasmas imateriais, né? Os fantasmas mesmo Sim, da sua vida, né? sim. Então, é sobre isso o livro, sabe? Assim, são contos que aí vamos falar de injustiça, vamos falar de solidão, vamos falar de culpa, sabe? Vamos falar de ciúme, de sentimento de invasão. Tudo isso está ali dentro, esperando o Isso. leitor, espreitando o leitor, assim. Quando o leitor menos espera, ele se apresenta, né? E essa Interessantíssimo. questão se apresenta, né? Muito bom, muito bom. Eu espero que você que está aí assistindo a gente, né, que você possa também refletir a partir desses contos. A Geografia dos Sítios Insanos, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Lembrando que você precisa correr, porque é uma tiragem limitada, então você pode ficar sem o seu, tá? Para que você possa refletir, para que você possa pensar sobre seus fantasmas, seus medos, né? Quais são seus pesadelos, para que você possa entrar no mundo desses personagens e refletir sobre suas próprias condições e também, obviamente, sentir medo, assim como Sim. a gente sente quando lê os outros livros do Roberto Beltrão, né? Então, eu espero que você tenha gostado, Roberto. Muito obrigado pela conversa de hoje, foi muito boa. Para mim, foi uma conversa muito prazerosa e eu espero que tenha sido para você também. E eu peço para que você deixe suas últimas palavras. Nas palavras como diria Zé do Caixão, né? Saudoso. À meia-noite levarei a sua alma. Mas assim, é um prazer demais estar aqui no seu canal falando sobre isso, né? Falando sobre questões assim que me apaixonam, né? Então, e eu sei que é um canal que é muito, muito visto, as pessoas curtem muito, gostam das discussões, gostam do bate-papo, né? Então, é sempre um prazer estar aqui. Então, pode me chamar que a gente tem muito papo interessante aí para a gente refletir, né? Porque esse mundo do Sim. imaginário, das coisas assombrosas, do horror e tal, e da cultura popular que se reflete nesse ponto aí, tem muita coisa a ensinar, assim, pra gente, assim, tem muita coisa profunda, assim, que a gente pode trabalhar, entendeu? Questão Sim, psicológicas, filosóficas e tal. Eu acho que esse é o caminho interessante para se trabalhar, né? eu também gosto dessa perspectiva de pensar as lendas como uma manifestação
de algo, na verdade, é uma manifestação latente, né? Utilizando o termo mais psicanalítico, uma manifestação latente, mas tem algo que está por trás disso aí, né? Tem algo simbólico, tem algo que faz com que a gente reflita sobre questões sociais. De desigualdade, a questão que a gente já falou do patriarcado, a dificuldade, ou talvez essa dicotomia, essa ambivalência, para falar melhor, que a gente tem com relação à morte, né? Como foi um tema Sim. que a gente tratou hoje. A morte encanta e assusta ao mesmo tempo. Em alguns momentos, a gente deseja ela, ainda que seja de forma inconsciente. Isso é assustador para muita gente, né? Então, Exatamente. Geografia dos Sítios Insanos, eu vou deixar o link aqui abaixo, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Eu espero que você tenha bons pesadelos. Forte abraço.